que é o tema que a gente vai tratar nesse momento. Porque todos os diplomatas mexicanos que atuam na Embaixada do México em Quito vão deixar o Equador hoje. A decisão acontece depois da invasão da polícia equatoriana, a sede diplomática e o rompimento das relações entre os dois países. A Luciana Tadeu tem os detalhes ao vivo. Luciana, eles vão direto para o México, é isso? É essa a expectativa? Oi, Uribe, boa tarde para você e para todos que nos assistem. Exatamente, um voo comercial de Quito até a Cidade do México. É um grupo de 18 pessoas, são todos os diplomatas da Embaixada Mexicana no Equador e seus familiares. Esse anúncio foi feito pela chanceler mexicana Alicia Bárcena, diz que foi por decisão do presidente Andrés Manuel López Obrador, o presidente mexicano, depois que eles romperam as relações diplomáticas com o Equador devido a essa invasão da Embaixada Mexicana na noite de sexta-feira para prender o ex-vice-presidente do Equador, o Jorge Glass, que foi condenado por corrupção no país. A alegação do Equador é que ele é condenado por um crime comum, então não corresponderia a asilo nesse caso, e diz que o México estava obstruindo o cumprimento da justiça equatoriana justamente porque, ao dar asilo para ele na embaixada, impedia que ele se apresentasse periodicamente à justiça como estava previsto. Porém, essa invasão da embaixada na sexta-feira gerou um amplo repúdio internacional. Além do México romper as relações, praticamente todos os países da América do Sul se manifestaram, como a gente comentou ontem. Também Estados Unidos se manifestou. A ONU se disse alarmada por essa invasão da embaixada. A Organização dos Estados Americanos também lembrou, como todos os países que se manifestaram, da Convenção de Viena, que estabelece as normativas para as relações internacionais, para as relações diplomáticas, e diz que era muito importante a preservação desse princípio e também que os países não deveriam usar a legislação doméstica para violar esse princípio da inviolabilidade das missões diplomáticas e dos diplomatas, né, a imunidade dos diplomatas. Inclusive, tem a cena que está registrada da imprensa local equatoriana do momento da invasão dessa embaixada e quando retiram o vice-presidente da embaixada. É muito impressionante porque o chefe da missão mexicana no país, o Roberto Canseco, ele era o responsável pela embaixada mexicana nesse momento. Ele tenta evitar que o ex-vice-presidente seja levado pela polícia e a polícia pega ele, mobiliza e o joga no chão. São cenas muito impressionantes, realmente violando aí a integridade não somente da embaixada mexicana, mas também dos diplomatas mexicanos. Depois ele fala para a imprensa que o que aconteceu é inaceitável, chama o que aconteceu de uma loucura, estava bem desnorteado, realmente não esperava essa invasão e tudo o que aconteceu para que esse ex-vice-presidente fosse preso no Equador. Então, agora, o que vai acontecer? Segundo a chanceler, a embaixada mexicana no país, no Equador, fica fechada por tempo indeterminado e o Equador também está suspendendo todos os seus serviços consulares por tempo indeterminado e agora todos os diplomatas mexicanos regressam para o seu país, Uribe. Eu vou chamar o Américo Martins para analisar também esse quadro, Luciana Tadeu, porque a Luciana trouxe, né, Américo, a versão do Equador, dizendo que eles não estavam comparecendo a audiências e que você deveria ter, pelo menos, uma possibilidade dele ser julgado pela justiça equatoriana. Mas nesse caso poderia ter tido uma conversa do Equador com o México e não esse tipo de invasão que desrespeita todos os acordos internacionais e que tira toda a legitimidade, como a Luciana trouxe, quando a polícia vai lá e trata os diplomatas como tratou. É um completo absurdo. Muito boa tarde a Luciana também. É um completo absurdo o que aconteceu na Embaixada Mexicana em Quito, Uribe e Luciana. O Equador basicamente ignorou todas as convenções que eles mesmos assinaram com relação à inviolabilidade das missões diplomáticas de qualquer país e também com relação às regras de asilo. Não existe justificativa para esse tipo de ação. Nós já tivemos impasses envolvendo embaixadas e
muitos lugares do mundo. Ontem mesmo eu citei um caso que aconteceu aqui em Londres, por anos, envolvendo inclusive a Embaixada do Equador aqui. Por anos o Julian Assange ficou dentro da Embaixada Equatoriana aqui, porque ele tinha um asilo decretado, oferecido pelo governo então de esquerda, do Rafael Correa. Ele é o fundador do Wikileaks, obviamente, está agora correndo o risco de ser extraditado para os Estados Unidos, porque ele revelou muitos segredos militares e diplomáticos dos americanos, especialmente com relação à guerra no Iraque e também à guerra no Afeganistão. O governo britânico jamais pensou na possibilidade de invadir a embaixada, tratar embaixadores como o Equador fez. Não existe justificativa. O Equador diz que existia o perigo real do ex-vice-presidente fugir. Bem, isso tem que ser negociado com o México. Eles que colocassem um cerco policial ao redor da embaixada, como os britânicos fizeram aqui na Embaixada do Equador nesse episódio do Assange. Mas não se invade, não se viola uma missão diplomática. O Rafael Correa, ex-presidente do Equador, lembrou muito bem ontem, nem nas piores ditaduras da América Latina isso aconteceu. O Equador se colocou numa posição de pária, por isso foi obviamente criticado por praticamente todas as nações. O México corretamente rompeu relações com o Equador, Nicarágua, que é uma ditadura, então, enfim, podemos fazer várias observações a respeito disso, também rompeu. Outros países criticaram severamente. O Equador errou, não tem a menor justificativa e precisava resolver isso de forma diplomática, conversando com os diplomatas mexicanos que estavam no processo de dar o asilo político. O problema dele ter sido do ex-vice-presidente ter sido condenado por corrupção é um outro problema, é um outro mérito. Não existe nenhum crime, nenhuma condenação que permita que qualquer país invada a embaixada do outro. Então, o Equador se rebaixou muito, chegou assim num ponto muito baixo da sua história. Infelizmente, eu digo isso com pesar, com o maior respeito ao povo e também ao Estado do Equador. Mas o que o governo, o que as autoridades equatorianas fizeram, não tem justificativa. Luciana, é como disse o Américo, é uma questão de razoabilidade, diplomacia, cerca a embaixada, não invade. E não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de razoabilidade. Tanto é que Javier Milei, que é de direita, acabou o México, a Argentina, no caso, condenando essa ação do Equador contra o México. Exatamente, inclusive pensando nos seus próprios asilados, né? A Argentina tem asilados em sua embaixada na Venezuela, 6 opositores venezuelanos que são do entorno da aspirante a candidata Maria Corina Machado, líder da oposição, que foi impedida de ocupar cargos públicos justamente por uma sentença da justiça venezuelana. Esses asilados estão com mandados de prisão emitidos pelo Ministério Público. Houve uma denúncia da Argentina de que o governo venezuelano cortou a luz dessa sede diplomática. Nesse momento, a Argentina já tinha emitido um comunicado manifestando preocupação e lembrando da Convenção de Viena, lembrando que a responsabilidade do Estado receptor das missões diplomáticas é proteger a integridade das embaixadas, das missões diplomáticas. E agora, quando emite esse comunicado de repúdio, de condenação ao que aconteceu no Equador com a invasão da embaixada mexicana, a Argentina lembra que se apoiando na convenção que tem os seus asilados. Então, certamente o que aconteceu no México gerou, o que aconteceu no Equador com a embaixada do México gerou um temor aqui justamente porque a Argentina quer preservar a integridade dos asilados e está inclusive tramitando aí, está tentando um salvo-conduto para que esses 6 opositores que estão na sua embaixada em Caracas possam deixar a Venezuela, Uribe. Luciana Tadeu e Américo Martins trazendo detalhes dessa nova crise, essa nova turbulência na América Latina. Obrigado a ambos neste domingo.